A menina ouviu um choro atrás da casa e descobriu algo horrível atrás da velha. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Serra do Luar era uma pequena cidade escondida entre as montanhas de Minas Gerais, Brasil. Não havia muito para se fazer além de observar as nuvens deslizarem pelo céu, escutar o vento assobiar entre os pinheiros ou contar quantas vezes o sino da igreja tocava durante o dia. Os moradores levavam uma vida silenciosa, eram reservados e bastante conservadores. As ruas de pedras irregulares, os muros cobertos de musgo e os telhados vermelhos, já empoeirados pelo tempo, davam ao lugar a aparência de um mundo antigo, esquecido com o passar dos anos. Numa casinha branca, afastada do centro, morava a menina Sofia com a mãe, Patrícia, uma mulher solteira que trabalhava numa fábrica de embalagens de azeitonas em Juiz de Fora, a quase 1 hora de viagem de ônibus. Sofia tinha apenas 10 anos, os cabelos castanhos cacheados e os olhos cor de âmbar brilhavam de curiosidade, mas havia neles um toque de tristeza, como se a solidão fosse algo que a acompanhasse desde sempre. Sofia, mamãe vai trabalhar no turno da noite hoje. Não esquece de ir para a casa da dona Beatriz, tá bom? Disse Patrícia, prendendo o cabelo enquanto segurava uma xícara de café bem quente. A menina apenas assentiu, sem protestar. Aquilo já era parte da rotina havia 2 meses. Ela atravessaria a ruazinha, tocaria a campainha do velho portão de madeira da vizinha idosa e passaria a noite naquela casa envolta em sombras. Dona Beatriz, uma viúva de quase 70 anos, vivia sozinha desde que o marido, o Sr. Antônio, morrera mais de 20 anos atrás. Sua casa ficava no meio de um quintal grande, onde árvores e plantas cresciam desordenadas, como se ninguém cuidasse delas. Nos fundos, havia um poço de pedra antigo, sempre coberto com uma lona velha, presa com arames enferrujados. Boa noite, senhora, dizia Sofia sempre que chegava, evitando olhar para o quintal dos fundos. Boa noite, minha pequena, respondia Dona Beatriz com um sorriso gentil, afagando a cabeça da menina e puxando-a para dentro. Vem, fiz pé de moleque, aquele que você gosta. No começo, Sofia até gostava. Dona Beatriz contava histórias antigas de princesas presas em torres ou moças transformadas em aves da noite, sempre com uma voz grave e hipnótica. Ela também ensinava Sofia a costurar, a fazer chá de alcaçuz e deixava a menina sentar ao lado quando acendia a velha lamparina a óleo. Sabe, minha filha, disse certa noite, o fogo da lamparina guarda a alma dos mortos. Enquanto estiver aceso, eles ainda lembram da gente. Sofia não entendia muito bem, só balançava a cabeça. A casa cheirava a mofo antigo e um leve aroma de jasmim seco. As paredes estavam cobertas de fotos em preto e branco, um homem com bigode espesso, um jovem de uniforme militar, uma moça de cabelo cacheado sorrindo num campo de girassóis. Nenhuma das fotos tinha moldura. Todas estavam coladas com fita adesiva amarelada pelo tempo. Numa tarde abafada de verão, enquanto Sofia bordava margaridas num retalho de tecido, ela se assustou com um som suave, mas muito real, vindo dos fundos do quintal. Ik, por favor. Era um choro. Um soluço baixo como o de uma criança abandonada. Senhora, a senhora ouviu alguma coisa? Perguntou Sofia, pousando a agulha e o fio, os olhos voltados para a janela empoeirada. Dona Beatriz estava servindo chá e parou de repente. O quê? Eu ouvi choro, vindo lá do quintal. O rosto da velha mudou por um instante, mas logo voltou à calma. São os gatos vadios, ela disse baixinho, sem encarar a menina. Tem uma fêmea que perdeu os filhotes, fica miando direto. Sofia não respondeu. Mas quando a velha virou de costas, ela continuou olhando para o quintal, onde a lona sobre o poço se mexia levemente com o vento. Uma semana depois, num dia de sol escaldante, Sofia voltou à casa da vizinha. Naquela vez, sua mãe chegou atrasada por conta de um problema no ônibus e mal tiveram tempo de conversar. Vai pro quarto ler um pouco, disse Dona Beatriz, entregando-lhe um gibi amassado. Sofia não conseguia se concentrar. Do lado de fora, os sons voltaram mais altos que antes, corrente se arrastando, respiração ofegante, gemidos. A menina desceu as escadas devagar, passos de gato, e esgueirou-se até a porta dos fundos. No fim do quintal,
Perto de um galinheiro velho com o telhado caído, Sofia viu, entre as tábuas podres, um braço estendido. Magro, pálido, cheio de arranhões. As unhas estavam arrancadas, sujas de terra. Meu Deus! Murmurou. Sofia! Gritou a voz da senhora Beatriz atrás dela. A menina virou-se num sobressalto, o coração disparado. Dona! Ela gaguejava, apontando para o galinheiro. Mas a velha já estava ali, mãos na cintura, olhos semicerrados. O que está fazendo aqui? Eu ouvi barulho. A mulher se aproximou, a voz agora baixa e gelada. Não se mete. Criança que se mete em assunto de adulto se dá mal. Sofia tremia. Mas, tem alguém. Gatos. Eu já falei, quase rosnou a velha. Vai querer ser uma cobrinha fofoqueira, é? A partir daquele dia, Dona Beatriz deixou de ser gentil. Acabaram-se os doces, as histórias. Sofia só podia ficar num cômodo fechado, lendo em silêncio. Qualquer vez que se aproximava da janela ou tentava espiar o quintal, a senhora aparecia de repente, como se sempre soubesse o que a menina faria. Proibido ir lá pros fundos. Entendeu? Dizia ela, os olhos em brasa. No mercado de domingo de manhã, onde Patrícia comprava legumes antes do trabalho, Sofia a acompanhava. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sofia sorriu. Dona Camila da barraca de cebolas. Tá ficando mocinha, viu? Os olhos são iguaizinhos aos do pai. Obrigada, Dona Camila, respondeu Patrícia com um sorriso curto. Enquanto Sofia foi comprar pão, Dona Camila se inclinou para falar mais baixo. Ainda deixa a menina com a Dona Beatriz? Sim, por quê? Dona Camila olhou para os lados e cochichou. Não é por mal, mas falam umas coisas daquela família. O filho dela, o Tiago, era professor em Belo Horizonte. Casou com uma moça, Lúcia, muito doce. Vieram visitá-la, e depois nunca mais se ouviu falar deles. Ela disse que foram para a Argentina. E que Lúcia fugiu com outro homem. Mas muita gente aqui na cidade ainda ouve choro à noite vindo da casa dela. Principalmente nas noites de lua nova. Patrícia franziu a testa. A senhora acredita nessas histórias? Em Serra do Luar, disse Dona Camila, toda lenda tem uma raiz. Sofia nada sabia dessa conversa. Mas ela sentia. Dona Beatriz já não era a mesma. Não era mais a contadora de histórias doces. Agora era alguém que observava, que ameaçava com o olhar, que escondia algo terrível no quintal. Sofia começou a temer o anoitecer. Não era o escuro que a assustava, ela nunca teve medo disso, mas os sons que só ela ouvia, cada vez mais presentes quando o sol se punha e o sino da igreja tocava ao longe. Choro. Ainda aquele choro. Mas agora, mais alto, mais próximo, mais persistente. Não eram mais apenas soluços perdidos no ar. Agora havia ritmo, gemidos, correntes arrastando, respiração entrecortada. Era como uma música deformada, distorcida, saindo das entranhas frias da terra. Sofia não ousava contar à mãe. Patrícia voltava exausta do trabalho, mal tinha forças para tomar banho antes de cair no sofá. Quando a menina mencionava a casa da vizinha, a mãe logo se irritava. Sofia, para de exagerar. Já agradeci tanto a Dona Beatriz. Sem ela, nem sei onde eu deixaria você. Mas mãe, tem alguma coisa muito estranha naquele quintal. Sofia. Patrícia ergueu os olhos fundos de sono, já disse, para de imaginar coisas. São gatos, é o vento, são os sons velhos daquela casa. Essa cidade está cheia disso. Sofia se calou, mas sentia uma raiva contida e uma angústia crescer por dentro. Numa outra tarde, começou a chover fino. O céu parecia um muro sujo. Sofia chegou à casa da velha com uma capa de chuva fina, bateu 3 vezes no portão de madeira. Ele se abriu devagar, revelando o rosto pálido e silencioso de Dona Beatriz. Entra logo, menina. A senhora não está se sentindo bem? Perguntou Sofia, tirando a capa.
Só uma dorzinha de cabeça. O chá está no fogão. A casa estava mais sombria do que o normal. A lamparina ainda não havia sido acesa. Não havia cheiro de doces, nem o som do velho rádio que costumava tocar antigos boleros brasileiros. Sofia caminhou de mansinho pelo corredor, os olhos fixos na cortina que separava a cozinha do fundo da casa. De repente, um leve rangido se fez ouvir, o som de uma dobradiça enferrujada. Ela virou a cabeça. A porta que dava para o quintal, que costumava estar sempre trancada, estava entreaberta. Um vão, o suficiente para que ela visse a lona velha que cobria o poço sendo levantada por um canto com a força da chuva. Debaixo da lona, manchas escuras, irregulares, como sangue seco. Ela caminhou devagar, os olhos arregalados, o coração batendo com força. Sofia! A voz de Dona Beatriz soou atrás dela, fria como aço. A menina se sobressaltou e se virou. Eu. O que você está fazendo? O rosto da velha agora não escondia mais a raiva. Eu proibi você de chegar perto dali. Já esqueceu? Sofia recuou, murmurando. Eu só vi a porta aberta e pensei. Pensou o quê? Quem você pensa que é para se meter assim? Me desculpa. A senhora se aproximou, passos pesados. Sofia percebeu que a mão dela tremia, como se contivesse algo pior do que raiva. Escute bem, cobrinha. Você está proibida de ir até lá. Entendeu? Sofia assentiu várias vezes, os olhos cheios de lágrimas. Sim, e me desculpa. Ela ficou parada por um longo tempo, depois se virou sem dizer mais nada. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. A chuva caía, mas não abafava os sons. Cric, e clac, e ic. Sofia. Pela primeira vez, a voz soou clara, como um sussurro ao pé do ouvido, Sofia. Ela se levantou de um salto da poltrona, assustada, olhando em volta. Não havia ninguém na casa. Só a luz fraca da lamparina e o tic-tac do relógio. Ela encostou o ouvido na parede, o coração disparado. Silêncio, e então, uma voz fraca como um sopro. Me ajuda. No dia seguinte, Sofia contou tudo ao colega de classe, Marcelo, um menino que vivia implicando com ela, mas era sincero. Você sonhou? Marcelo riu, franzindo o nariz. Eu também já dormi na casa da minha avó, ouvia gato a noite inteira. E daí? Não era gato. Eu vi um braço humano. De verdade. Onde? No galinheiro, atrás da casa da Dona Beatriz. Eu vi claramente. Marcelo fez um estalo com a língua, e minha mãe disse que aquela casa é amaldiçoada. Dizem que ela já escondeu a nora no depósito, sem deixar a mulher sair de lá. Você acredita? Acreditar? Eu não sou doido de ir lá. Marcelo deu uma risada sem graça. Mas, e arrepia um pouco, viu? Sofia assentiu, os olhos fundos. Todas as noites ela sonhava com aquela voz. Me ajuda. Sofia. Numa noite, ao chegar à casa da velha, sentiu o ar diferente. Dona Beatriz estava sentada quieta à mesa, com uma caixa de madeira antiga nas mãos. O cheiro de madeira úmida misturado a sangue seco pairava no ar. Vem aqui, ela chamou. Sofia sentou na cadeira, tentando não olhar para a caixa. Sabe o que é isso? Perguntou, abrindo a tampa. Dentro da caixa havia um tufo de cabelo preto comprido, mas sujo de sangue seco. Junto dele, um rosário de contas de madeira, alguns papéis escritos à mão com letras borradas e um pente com os dentes quebrados. Isso, e era de quem? De Tiago. Meu filho. Ele morreu. Sofia ergueu os olhos, paralisada. Morreu. Sofreu um acidente. Mas não devolveram o corpo. Só mandaram essas coisas. A voz dela tremia, os olhos vermelhos. Viu só? Eles roubaram até a alma do meu filho. E a esposa dele? O rosto da velha escureceu. Aquela mulher?
Me traiu. Fugiu com outro. Aquela imunda não soube manter a família. Sofia ficou em silêncio, com um nó na garganta. Na cabeça dela, a voz voltava a ecoar: Sofia, e me salva. Dias depois, ela foi até a casa da velha à tarde, inventando que precisava de água. Quando Dona Beatriz entrou para pegar o jarro, Sofia correu pelos fundos da casa. Ela puxou levemente a lona sobre o poço. O cheiro de ferro e podridão a fez querer vomitar. Ela se assustou ao ver ao redor do poço marcas de unhas arranhando a pedra, manchadas e com sangue seco. Um pedaço de corda arrebentada ainda preso à borda, balançando como uma maldição que nunca termina. E, lá no fundo, manchas escuras, mas ainda perceptíveis, formando o contorno de uma mão agarrada às pedras. Meu Deus! Murmurou Sofia, o rosto lívido. Quer morrer aí dentro também, igual a ela? A voz de Dona Beatriz soou bem ao lado do ouvido. Uma mão gelada agarrou com força o ombro da menina. Ela se virou. Os olhos da velha estavam em chamas. Não era mais a contadora de histórias doces. Era uma fera protegendo seu último segredo. Sofia disparou, o coração prestes a explodir. Mas a voz da mulher ainda ecoava atrás dela, como uma maldição. Se você abrir a boca e faço tua mãe morrer igual. Depois daquele dia, Sofia não disse mais uma palavra. Ficou tão calada que Patrícia, sua mãe, começou a se preocupar de verdade. O que foi, Sofia? Perguntou enquanto tomavam café da manhã. Você não come nada. Sofia apenas balançou a cabeça, o olhar fixo na velha fotografia sobre a mesa do pai, o homem que ela nunca conheceu. Ele morreu quando ela tinha menos de 1 ano, num acidente de carro, deixando Patrícia para lutar sozinha e criar uma filha com os mesmos olhos que os dele. Eu não quero mais ir para a casa da Dona Beatriz, sussurrou Sofia, quase chorando. Patrícia suspirou, pousando a colher. O que houve? Ela fez algo com você? Não, e a senhora não entenderia. Então me explica. Eu já estou exausta com os plantões à noite, e você desse jeito me deixa mais angustiada ainda. Sofia apertou os lábios. Se contasse, será que a mãe acreditaria? Ou acharia que ela estava louca, tendo delírios? A senhora acredita em mim? Perguntou baixinho. Patrícia franziu a testa. Claro que acredito. Sofia ia falar, mas naquele instante o celular de Patrícia tocou. Era da fábrica. A menina suspirou, sentindo a chance escorrer como areia pelos dedos. Preciso ir trabalhar agora. Se cuida, tá? Volto cedo hoje, disse a mãe, beijando a testa da filha. E não deixe a sua imaginação te assustar, tá bom? Era domingo, então Sofia não precisou ir para a casa da velha. Ela vagou pelo mercado central de Serra do Luar, se esgueirando entre as barracas de peixe, verduras e produtos de lã. O mercado era pequeno, mas sempre lotado nos fins de semana, o único lugar barulhento num vilarejo repleto de segredos sussurrados. Passou pela barraca da Dona Teresa, uma velhinha quase sem dentes, que vendia elásticos de cabelo e linhas de costura. Era famosa por ser fofoqueira. Olá, Sofia sorriu, mostrando a gengiva. Hoje não veio com sua mãe? Não, e ela está trabalhando. Se cuida, menina. Essa cidade tem ventos traiçoeiros. Até velha como eu sente calafrio. Sofia forçou um sorriso. Dona Teresa, e a senhora conhece a Dona Beatriz, né? A velha levantou os olhos, que brilharam de forma estranha. Claro que conheço. A vida inteira morou aqui. Já foi muito bonita, viu? O Antônio era doido por ela. Ouvi dizer que ela teve um filho chamado Tiago. Assim que a pergunta foi feita, a expressão de Dona Teresa mudou. O sorriso sumiu. A mão dela parou no meio da contagem de novelos de lã. Por que está perguntando isso? Eu só ouvi por alto. É um dever de casa sobre família. A professora mandou falar de um vizinho. A velha olhou ao redor, depois fez sinal para Sofia se aproximar. Baixou a voz.
Tiago era filho único. Estudou na universidade em Belo Horizonte. Professor de educação física, bonito, alto. Todo mundo conhecia. E depois? Se apaixonou por uma moça chamada Lúcia, professora de educação infantil, da cidade. Meiga, boa. Foi morar com a sogra aqui por mais de 6 meses. Sofia engoliu seco. E o que aconteceu? Eles sumiram. Num belo dia, sem bilhete, sem adeus, sem bagagem. Dona Beatriz disse que Tiago foi para a Argentina a trabalho e que Lúcia fugiu com outro. É verdade? Foi o que ela disse. Mas muita gente não acreditou. Porque, poucos dias antes, Dona Lúcia veio ao mercado com o rosto roxo e sangue escorrendo da mão. Sofia arregalou os olhos. Ela foi agredida? Dona Teresa assentiu. Nós, velhos, não somos cegos. Mas em Serra do Luar, todo mundo sabe o que deve ser silenciado. Alguém procurou por eles? A polícia veio. Mas a Dona Beatriz disse que eles brigaram e foram embora. Ninguém encontrou nenhuma prova. E desde então, em toda lua nova, ouve-se algo. Choro, chamados, às vezes lamoriosos, às vezes urgentes. Mas quem tem coragem de chegar perto? Aquela casa, e tem algo muito e errado. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou encolhida na cama, os olhos arregalados, os ouvidos atentos a qualquer som. Vento. Folhas batendo na janela. O zumbido da geladeira. E então, e clac, e gemido, e hu. Sofia. Aquela voz. Novamente aquela voz. Ela tapou os ouvidos, mas o som não sumiu. Não vinha de fora, mas de dentro da cabeça, do coração, dos sonhos que se repetiam. Na manhã seguinte, ela foi para a escola com olheiras fundas. A professora, Dona Maria, pediu que Sofia ficasse após a aula. Sofia, você está bem? Parece tão cansada. Estou bem, murmurou, sem coragem de encarar a professora. Se tiver alguma coisa, pode me contar. Ou eu falo com sua mãe. Sofia levantou o olhar, como se fosse dizer algo, mas desistiu. Todos sempre diziam ou pode contar. Mas depois, ninguém acreditava. Em casa, Sofia abriu a gaveta e tirou seu caderno. Desenhou o poço à borda manchada de sangue, a corda, os arranhões. Depois escreveu. Tem alguém lá embaixo. Pode ser Lúcia. Talvez ela esteja viva. Ou sua alma ainda não partiu. Ela ficou ali, olhando a frase torta, o coração disparado. Está escrevendo o quê? Perguntou Patrícia, entrando com uma xícara de café. Só, e dever de casa. Amanhã vou estar de folga. Quer que a gente vá passear? Sofia hesitou. Então disse baixinho. A senhora acredita que a Dona Beatriz já trancou alguém? Patrícia parou, a xícara tremendo levemente em sua mão. De novo com isso? Tem alguém desaparecida. A Lúcia. A esposa do filho dela. Sofia, escuta a mamãe. Patrícia sentou-se, segurando a mão da filha. Não acredite em boatos. Todo mundo tem passado. Sei que ela é meio estranha, mas você está imaginando demais. Não é imaginação. Chega. Patrícia suspirou. Você acha que eu não tô cansada? Falar essas coisas, e se os outros escutarem, vão achar que a gente enlouqueceu. Entende? Sofia abaixou a cabeça. Sim. No dia seguinte, quando foi levada até a casa da Dona Beatriz, ela não entrou de imediato. A velha já estava de pé no quintal, os olhos fixos nela como se a esperasse há tempos. Entra, meu anjo, disse com voz doce demais para ser verdadeira. Sofia hesitou, vá senhora, e já bateu na sua nora? O ar pareceu congelar. Dona Beatriz se aproximou, o rosto ainda sorridente, mas os olhos brilhando de fúria. Quem te contou isso? Só, e ouvi dizer que a Lúcia estava ferida antes de sumir.
A velha semicerrou os olhos e deu uma risada seca. Lúcia era lixo. Mulher como ela só serve para parir e sugar. Não sabia segurar um marido, nem ser mãe. Mas... Cala a boca. Sua voz cortou o ar. Não criei você para me dar sermão. Sofia recuou, as lágrimas escorrendo. Dona Beatriz respirava ofegante, depois murmurou, num tom quase sussurrado. Meu filho morreu. Ele era tudo para mim. Aquela mulher destruiu minha família. E então ela se virou, o tom voltando a ser meloso. Vem cá. Tenho nougat, seu doce preferido. Sofia não se mexeu. Algo dentro dela estava mudando, não era mais medo, era fúria. Aquele dia estava seco e quente, sem um sopro de vento. Os pés de lavanda murmuravam, murchos nos vasos. O ar parecia prestes a explodir. Sofia ficou parada na sala da casa da Dona Beatriz, segurando um retalho de pano, mas sem prestar atenção nos pontos. Ficar sentada aí feito estátua, e que graça tem? Disse Dona Beatriz entrando com uma jarra de chá de alcaçuz. O chá está fresquinho, minha menina. Sofia não respondeu. Pegou a xícara com mãos trêmulas. As noites mal dormidas a haviam acabado. Seus olhos estavam fundos, o cabelo desgrenhado, a pele pálida. Está com algum problema? Perguntou a velha, fitando-a como se enxergasse cada pensamento. Você anda e com cara de quem vê fantasmas. Só estou um pouco cansada, disse Sofia, tentando esconder a tensão. Sua mãe comentou algo? Não, e só mandou eu me comportar. Muito bem. Ser obediente é bom. A velha pousou a mão no ombro dela, apertando de leve. Criança comportada não machuca ninguém. Naquela tarde, enquanto Dona Beatriz tirava uma soneca, os roncos ecoando pelo quarto, Sofia decidiu colocar em prática o plano que vinha preparando há dias. Saiu do cômodo em silêncio, contornou o corredor evitando as tábuas que rangiam e seguiu até o quintal, sempre proibido. Levava um pequeno alicate escondido no bolso. O jardim era um forno. O mato alto sussurrava com o vento. Alecrins secos, o cheiro de mofo da figueira antiga faziam Sofia quase desmaiar. Mas ela continuou. O poço estava lá, coberto pela lona pesada, amarrada com 2 fios de arame enferrujado. Ao lado, lenha podre e tonéis velhos. Ela se ajoelhou e começou a cortar os arames com o alicate. Após algum esforço, ouviu um estalo. Prendeu a respiração. Ninguém parecia ter percebido. Ela puxou a lona. Um bafo pútrido subiu, fazendo-a engasgar. Lá estava o poço de pedra, profundo. Ao redor, limo espesso. Mas o que mais gelou sua espinha foram os arranhões, marcas de unhas por toda a borda. Algumas com sangue seco, castanho. Fios de cabelo presos entre as pedras, como se alguém tivesse se agarrado ali em desespero. Ela engoliu seco, o coração disparado. Ao lado da borda, uma corda cortada ainda pendia. Estava manchada de vermelho escuro. Sangue? Sim. Ela não tinha dúvidas. O cheiro metálico era claro. Outro rastro de sangue, mais escuro, escorria por uma pedra, como se alguém tivesse sido arrastado. Meu Deus! Murmurou Sofia, as lágrimas brotando. Sofia! A voz soou atrás dela, suave, mais gélida. Ela se virou num pulo. Dona Beatriz estava lá, segurando uma tesoura de jardim. O rosto branco como cera, os olhos fundos como poços. A senhora estava dormindo. Acha que sou surda? Disse ela, se aproximando. Acha que não percebi você me espionando a semana toda? Sofia recuava, as pernas trêmulas. Quem está aí embaixo? Não tem ninguém. A voz da velha saiu rouca, carregada de raiva. É só a sua imaginação. Eu te avisei para não vir aqui. Tem uma voz, tem sangue e tem cabelo. Sofia chorava. Eu sei que tem alguém lá. Cala a boca! Gritou Dona Beatriz.
Quer morrer como ela, é. Sofia, apavorada, tropeçou num monte de tijolos e caiu, a cabeça batendo nas raízes secas. A velha se ajoelhou, agarrou seu pulso e apertou com força. Escuta aqui, cobrinha. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém. Vai contar para sua mãe? Faço ela perder o emprego. Vai contar para a polícia? Digo que você é louca. A senhora e matou ela, não foi? Sofia chorava, protegendo a cabeça. A Lúcia e a senhora matou ela. Ninguém matou ninguém. A voz suavizou, num sussurro. Ela escolheu isso. Ela tirou meu filho de mim. Tinha que pagar. O Tiago morreu. A senhora escondeu o corpo. Gritou Sofia. E trancou a Lúcia aqui. Dona Beatriz hesitou. Os olhos dela se perderam por um momento. Ela e não devia ter traído. Sua voz falhava. Tiago a amava. E o menino também. Mas ela queria ir embora. Levar o filho. Eu não podia permitir. O filho deles e também está aqui? Sofia balbuciou. A velha não respondeu. Um silêncio terrível caiu. Sofia se arrastou, o olhar assustado, mas firme. Eu vou contar para todo mundo. Vou salvá-la. Menina tola, murmurou a velha. Você não entende nada. Sofia foi arrastada de volta para casa, trancada na sala até o anoitecer. Dona Beatriz ficou sentada à porta, os olhos distantes, repetindo frases sem sentido. Ninguém me entende. Ninguém. Só queria proteger minha família. Ninguém vai tirá-los de mim. Sofia estava encolhida num canto, o vestido manchado de sangue, a boca seca e amarga. Ela não chorava mais, o medo havia se transformado em outra coisa. Uma raiva silenciosa. Só à noite Dona Beatriz abriu a porta e a empurrou para fora como se nada tivesse acontecido. Vai embora. E lembra, e se uma palavra sair da sua boca, e sua mãe vai morrer como ela. Sofia chegou em casa com o corpo gelado, as pernas arranhadas, a cabeça ainda latejando. Sua mãe não estava, era mais um turno da noite. Ela lavou o rosto, trocou de roupa e ficou sentada no escuro. Na mente dela, imagens passavam como relâmpagos, o poço, o sangue, a corda cortada, a mão arranhada, e a voz, Sofia, e me ajuda. Pela primeira vez, ela pensou em agir. Desde a noite em que foi trancada, Sofia não era mais a mesma. Tornou-se estranhamente silenciosa, não falava com ninguém, não sorria, não corria. Seus olhos, antes de um âmbar brilhante, estavam opacos, sempre distantes, como se algo tivesse sugado sua alma. Na sala de aula, a professora Maria teve que chamá-la 3 vezes antes que notasse o exercício de matemática à sua frente. Os colegas cochichavam. Marcelo se aproximou discretamente. Ei, você tá doente? Sofia balançou a cabeça, com a voz rouca como se lhe faltasse o ar. Não. Só, e não consigo dormir. Você pode contar para alguém. De verdade. Não precisa aguentar sozinha. Sofia olhou para ele, depois desviou o rosto e balançou a cabeça de novo. Ela não podia contar. Sabia o que aconteceria se falasse. A voz de Dona Beatriz ainda ecoava, uma palavra só, e sua mãe morre como ela. Noite após noite, Sofia não dormia. Cada vez que fechava os olhos, ouvia respirações ofegantes. Cada vez que o vento batia na janela, achava que escutava correntes batendo em pedra. E quando o escuro tomava conta, a voz voltava. Sofia, e me ajuda, e não me deixe aqui. Ela se encolhia na cama, o cobertor puxado até o queixo, o suor frio escorrendo como se alguém a arrastasse para o fundo de um abismo. As imagens do poço a assombravam em cada sonho, de manchas de sangue seco, corda rompida, mãos se agarrando em desespero. Certa vez, sonhou que caía no poço. Caía sem parar, até que os olhos apagados de Lúcia a encararam lá do fundo, não abandone meu filho. Sofia acordou gritando.
Patrícia correu até o quarto e abraçou a filha. Sofia! O que foi, meu amor? Teve um pesadelo? Sofia soluçava, sem conseguir falar. Patrícia acariciava suas costas, tentando acalmá-la, mas o medo nos olhos da mãe era visível. Na manhã seguinte, Patrícia foi até a escola e pediu para falar com a professora Maria em particular, na sala dos professores. Eu não sei mais o que está acontecendo com a Sofia, disse Patrícia, a voz embargada. Ela não dorme, não come e agora fica encarando o canto do quarto, como se tivesse alguém lá. Alguém a ameaçou? Na escola ou em casa? Ninguém, e talvez, e a dona Beatriz. A professora Maria franziu a testa. Aquela senhora vizinha? Sofia já disse que ela a assusta. Mas eu não acreditei e achei que fosse coisa da cabeça de criança. A professora ficou em silêncio por um momento, depois falou com cautela. Patrícia, e talvez seja hora de ouvir sua filha. Mesmo que pareça improvável, e crianças não se apavoram desse jeito sem motivo. Naquela tarde, Patrícia tentou conversar. Meu amor, e se você não quiser mais ir à casa da dona Beatriz, a mamãe pode dar um jeito. Sofia balançou a cabeça na hora, como se um martelo estivesse prestes a cair se dissesse sim. Não, e mamãe, por favor, não faz isso. Mas ela te assusta, não é? Não. Ela é boa. Eu disse besteira. Ela me dá doce. Sofia, e você tá escondendo algo da mamãe? Sofia segurou com força a manga da mãe, e sussurrou. Se a mamãe perder o emprego, e quem vai cuidar de mim? E se a mamãe morrer? O quê? Patrícia ficou em choque. Quem disse que eu vou morrer? Ninguém. Gritou Sofia, os olhos marejados. Ninguém. Naquela noite, Patrícia, ainda desconfiada, levou a filha até a casa de Dona Beatriz como de costume. Quando Sofia passou pelo portão, a senhora já a esperava na varanda. Boa noite, Sofia disse com uma voz mais suave que o habitual. Vem cá. Tenho algo que quero te mostrar. Sofia entrou com o coração apertado. Dona Beatriz a levou até a mesa de jantar, onde havia uma velha caixa de madeira como da outra vez. Mas desta vez, dentro da caixa não havia só cabelo e colar. Havia também um pedaço de camisa ensanguentada, uma carta rasgada e um par de meias infantis minúsculas. Isso é tudo que restou do Tiago, disse ela, como quem narra uma lenda. A polícia não deixou eu ficar com o corpo. Não acreditaram em mim. Disseram que eu era louca. Mas eu lembro de tudo, de cada pedaço, de cada fio de cabelo. Sofia olhou para as meias. Lembrou-se do sonho. Não abandone meu filho. Isso era, e do filho dele? Perguntou com a voz baixa, quase uma confissão. Dona Beatriz ficou em silêncio. Depois sentou-se e suspirou. Sim. Era pequeno demais. Mas era a cara do pai. O jeitinho de chupar o dedo e igualzinho ao Tiago quando era bebê. E onde ele está agora? Sofia perguntou baixinho. A velha não respondeu. Apenas fechou a tampa da caixa e a puxou para si como um objeto sagrado que ninguém podia tocar. Há coisas e que não se devem perguntar, disse ela. Sofia assentiu. Ela entendeu o recado. E teve ainda mais certeza, uma criança estava viva em algum lugar daquela casa. O tempo passou, e a obsessão de Sofia só cresceu. Ela começou a desenhar compulsivamente poços, rostos sem olhos, correntes, cordas. Rabiscava tudo nos cadernos da escola. Murmurava nos sonhos. Eu vou te salvar e eu vou te salvar. Os colegas passaram a evitá-la. Os professores estavam preocupados. Marcelo era o único que ainda se aproximava. Sofia, você precisa contar aos adultos. Tem algo errado acontecendo. Eu não posso, e se eu contar, minha mãe vai ser morta. Você acha mesmo que aquela velha é capaz disso? Sofia não respondeu.
Apenas o olhou com olhos que já não pertenciam a uma criança de 10 anos. Certo dia, Marcelo chamou Sofia para o fundo do pátio durante o recreio. Perguntei para minha prima, que é policial, sobre a Lúcia. Ela confirmou que não existe registro de saída do Brasil. Ninguém com esse nome pediu divórcio ou mudou de endereço. Sofia parou. Então, e ela mentiu? Com certeza. Sofia olhou para o céu. Nuvens cinzentas cobriam o topo das montanhas. Marcelo, e se um dia eu desaparecer, e conta tudo para alguém? Eu escrevi tudo no caderno azul, escondi na mochila. Que papo é esse? O que você vai fazer? Tem pessoas que precisam ser salvas. Naquela noite, ao chegar na casa de Dona Beatriz, Sofia já não tremia como antes. Entrou com um silêncio estranho como se já tivesse decidido. Boa noite, Sofia sorriu à velha. Hoje tem geleia de uva caseira. Obrigada, senhora, respondeu Sofia, sentando-se. A senhora pode me contar e da última vez que viu a Lúcia? Dona Beatriz ergueu os olhos, a testa franzida. Por que quer saber? Só quero entender. O silêncio se alongou. Eu a vi na cozinha. Os olhos cheios d'água. Balbuciava que queria sair de Serra do Luar. Levar o filho. Abandonar meu Tiago. Ela queria destruir minha família. E a senhora fez o quê? Eu disse, você não vai a lugar nenhum. Eu pari meu filho, não para ser roubada. Se você for embora, então desça pro inferno com ele. Sofia prendeu a respiração. E a senhora empurrou ela. Dona Beatriz sorriu. Um sorriso torto. Não. Eu só deixei a porta aberta. Ela saiu por vontade própria. Desceu sozinha. Naquela noite de lua nova, a luz era fraca como leite aguado, mal iluminando as sombras disformes, contorcidas como monstros gigantescos na floresta noturna. A cidade inteira de Serra do Luar estava estranhamente silenciosa. Nenhum latido, nenhum pio de coruja, apenas o vento gelado uivando entre os pinheiros negros. Sofia estava deitada, mas não conseguia fechar os olhos. As palavras de Dona Beatriz naquela tarde ecoavam como uma maldição em sua cabeça. Eu só deixei a porta aberta. Ela desceu sozinha. Não. Lúcia não o desceu sozinha. Ela foi empurrada senão com as mãos, com o medo. Com o abandono. Com tudo que Sofia estava sentindo na pele, dia após dia. Ela se sentou de repente, vestiu o casaco, calçou os sapatos e abriu a porta do quarto com cuidado. A mãe dormia no quarto ao lado. Sofia andou como um fantasma, saindo de casa, atravessando a rua de pedras manchadas, onde a luz da lua parecia pintar uma tristeza úmida nas paredes cobertas de musgo. O portão da casa de Dona Beatriz estava encostado a algo que nunca acontecia. Ela empurrou devagar. A dobradiça rangia como um gemido. Não havia luz. Nenhum som de rádio. Nenhuma presença. Sofia não entrou na casa. Seguiu pelo caminho até o quintal dos fundos, onde o mato alto cobria a trilha. Ela se agachou atrás de uma moita de lavanda seca, segurando os joelhos, respirando baixo. Lá estava o poço. A lona que ela havia levantado antes não cobria mais nada. Estava nu sob a lua. Sem cobertura. Sem arame. Então Dona Beatriz apareceu. De dentro das sombras. Vestia uma capa preta, a cabeça coberta por um lenço, e carregava uma cesta. Caminhava devagar, como num ritual. Sofia apertou os joelhos contra o peito, os lábios cerrados. Prendeu a respiração. A velha parou junto ao poço e se agachou. Pousou a cesta ao lado e tirou de dentro um pedaço de pão embolorado, uma garrafinha de água, uma boneca de pano rasgada. Meu amor, e está com fome? Sussurrou, com uma voz doce, como de quem embala um bebê. Mamãe trouxe pão para você. Hoje tem cheiro de anis. Você sempre gostou. Silêncio. Nenhuma resposta. Dona Beatriz continuou.
Você acha que podia roubar meu filho? Não. Ele é meu. Fui eu quem o trouxe ao mundo. Você é lixo. Uma vadia que pariu e quis ir embora. Sofia sentiu o ar faltar. Nunca tinha ouvido palavras tão doces e tão cruéis ao mesmo tempo. A velha jogava os objetos um a um dentro do poço. Primeiro o pão. Depois a água. Por fim, a boneca. Coma. Se ainda estiver viva, saiba se comportar. Se morrer, seu filho vai junto. Lembre-se disso, Lúcia. E então ela riu. Uma risada rouca, distorcida, que ecoava na noite como unhas arranhando pedra. De repente, do fundo do poço, veio um gemido fraco, entrecortado. Me ajuda. Depois se repetiu, mais fraco. Me ajuda. Sofia prendeu o ar. Não, e não podia ser. Tem alguém vivo. Sussurrou, com os olhos marejados. Dona Beatriz girou o corpo de repente, os olhos ferozes como de uma fera coada. Sofia se encolheu nas sombras. O coração batia tão forte que ela achou que fosse desmaiar. Tem alguém. Rosnou a velha, os olhos varrendo o quintal. Alguém está escutando. É você, Lúcia? Hein? Ou e aquela cobrinha? Sofia se enfiou mais fundo entre os galhos, os espinhos arranhando sua pele. Mas não se moveu. Não ousou emitir som algum. A velha assentiu com a cabeça, como se ouvisse vozes em sua mente. Então puxou uma pequena chave presa a um cordão no pescoço e a apertou forte na mão. Eu vou trancar esse poço. Você não vai escapar. Vai ficar aí para sempre. Ela se aproximou do poço, abriu um cadeado de ferro preso à lateral. Lá embaixo, parecia haver uma tampa de metal enferrujada. Sofia não conseguia ver com clareza, mas ouviu o clângor do metal. Depois, a velha começou a murmurar uma oração estranha. Que Deus, e não deixe ela sobreviver. Ela não merece ser mãe. Sua voz se misturava com o vento e o farfalhar das folhas, formando um coral macabro. Sofia mordeu o lábio até sangrar. Não podia mais esperar. Cada minuto era uma sentença. Lúcia podia morrer. Ou a criança podia perder toda a esperança. Mas o que fazer? Ela não tinha celular. Ninguém sabia onde estava. Se gritasse, a velha a mataria. De repente, o som de um choro infantil saiu do poço. Baixo. Mas inconfundível. Não, e impossível. Lúcia, e você ensinou ele a chorar? Rosnou Dona Beatriz. Quer que o povo todo saiba. Eu vou te calar. Para sempre. Ela tirou da cesta uma corda. Sofia gelou. Não podia esperar. Saiu correndo do mato, gritando. Para! A velha girou o corpo, assustada, como quem é surpreendido no meio de um rito maligno. Sofia? A menina ficou de pé, o rosto coberto de lágrimas, a voz trêmula. A senhora é um monstro. Trancou gente viva no poço. Ia matar eles. Você não sabe de nada. Berrou, com a corda na mão. Eles me traíram. Merecem castigo. Lúcia tá viva. E tem uma criança. A senhora não pode. Você matou meu filho. Vocês mataram Tiago. Não. Foi um acidente. Ninguém matou ninguém. Foi você, Sofia, disse a velha, agora num sussurro. Você que ficou cavando. Você é a cobra. Eu devia ter jogado você lá embaixo desde o início. Ela avançou. Sofia tentou correr. Mas a velha foi mais rápida. Agarrou seu braço e puxou com força. Ninguém sai daqui. Socorro! Gritou Sofia. Dona Beatriz tapou sua boca com a mão, os olhos insanos. Sofia se debatia, arranhava. Num gesto de puro desespero, deu um chute forte na perna da mulher. Ela cambaleou.
Sofia escapou. Saiu correndo com tudo. Rumo ao portão. Sofia! O grito dela soou como o de um demônio. Sofia corria como nunca havia corrido. O vento cortava o rosto, os pés doíam, mas ela não parava. Passou pelo portão. Pela rua. Até chegar em casa. Bateu na porta, gritando: Mãe! Mãe! Socorro! Patrícia levantou num salto e abriu a porta. Ao ver a filha coberta de sujeira e pânico, correu e a abraçou. O que aconteceu? Por que você está na rua? Sofia? Sofia mal conseguia respirar. Tem gente e no poço e ela prendeu eles, e mãe, liga pra polícia. Agora. Patrícia mal reconhecia a filha. Sofia, a menina de 10 anos que vivia contando sobre os gatinhos da praça, agora estava encolhida sob o cobertor, os olhos arregalados, tremendo. Estava pálida, o cabelo desgrenhado, a roupa suja de terra. Não disse mais nada depois de gritar o chama a polícia e desmaiar no tapete da sala. Mamãe, e você precisa acreditar em mim. Sofia sussurrou enquanto Patrícia limpava seu rosto com um pano úmido. Eu acredito, meu amor. Mamãe acredita. Não tenha mais medo. Patrícia a abraçou com força. Vamos chamar a polícia. Eles vão esclarecer tudo. Ela não pode mais te machucar. Sofia fechou os olhos, procurando abrigo naquela voz familiar. Mas o sono não veio. Mal cochilou por alguns minutos, um som de batidas fortes ressoou na porta. Toque! 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 Patrícia congelou, segurando o ombro da filha. Quem é? Não abre! Gritou Sofia, os olhos arregalados. É ela! Ela sabe que eu contei. O barulho parou. Então, uma voz envelhecida e rouca soou. Dona Patrícia, e abre a porta. Preciso conversar. É a Dona Beatriz. Sussurrou Patrícia, recuando. Sofia sacudiu a cabeça, desesperada. Não, mãe. Não abre. Ela vai matar você. Patrícia segurou a filha com força. A voz de Beatriz soou novamente, agora mais doce, mais horrível. Sofia, e você está aí? Você errou. Mas eu perdoo. Vem cá. Eu não vou te castigar. Sofia tapou os ouvidos, balançando a cabeça. Patrícia pegou o celular, com a mão trêmula, e ligou para a polícia. Mas, ao colocar o aparelho no ouvido, ouviu apenas interferência. Tu. Sem sinal. Mãe, e não tem ligação? Perguntou Sofia, em pânico. Patrícia assentiu, a voz trêmula, deve ser a tempestade, ou cortaram a linha. Ela sabia que eu ia contar e cortou o telefone. Sussurrou Sofia. 1 hora depois, Dona Beatriz havia ido embora, deixando um rastro de medo no ar. Patrícia trancou todas as portas, fechou as cortinas, travou as janelas. Sofia permaneceu sentada, abraçando os joelhos, sem sair do lado da mãe por um segundo sequer. Dorme um pouco, meu amor. Mamãe tá aqui, não vai sair, disse Patrícia, acariciando os cabelos da filha. Sofia olhou para a mãe, os olhos cheios de medo e gratidão. Mãe, e me desculpa por não ter contado antes. Não tem problema. Você foi muito corajosa. Você sobreviveu. Agora, e a mamãe vai fazer o resto. Mas na manhã seguinte, quando o sol atravessava as frestas da cortina, tudo estava estranho. Sofia acordou com uma sensação esquisita e silêncio demais. Mãe? Chamou baixinho. Ninguém respondeu. Ela saiu do quarto, percorreu toda a casa. Nada de Patrícia. A porta da frente estava entreaberta. No quintal, ninguém à vista. Sofia entrou em pânico, correu até o portão, gritando o mais alto que podia. Mãe! Mãe! Nenhuma resposta. Só o vento,
folhas secas, e um pedaço de papel preso debaixo do capacho. Ela pegou com a mão trêmula. Uma palavra sair da sua boca e sua mãe morre como ela. A letra era torta, borrada de tinta vermelha. Sofia caiu de joelhos na soleira da porta, a boca entreaberta, sem som. Ao meio-dia, a polícia chegou. Um vizinho, seu Júlio, ouviu os gritos de desespero pela manhã, foi verificar e encontrou Sofia quase desmaiada, repetindo em loop: "Ela levou minha mãe e ela levou minha mãe." A delegacia da cidade só contava com 3 agentes idosos sem estrutura para algo assim. Mas o novo inspetor transferido de Belo Horizonte, Rafael Silva, assumiu o caso imediatamente. "Sofia, você consegue me contar o que aconteceu?" perguntou, sentado ao lado dela na sala de segurança. Sofia balançou a cabeça. Eu não posso, e se eu contar, ela mata minha mãe." "Mas se você não contar, sua mãe já está em perigo." A menina tremia. Eu ouvi vozes, e tem alguém trancado no poço, e ela disse que ia deixar morrer lá embaixo, e agora, e ela levou minha mãe também." Rafael anotava cada palavra, os olhos fixos nela. "Você sabe quem é Lúcia?" Sofia assentiu. "Nora dela. Esposa do Tiago." "Tiago está morto." "Eu sei." "E a Lúcia? Você acha que ela ainda está viva?" "Eu ouço a voz dela, e todas as noites. Eu vi pão mofado, corda, sangue, cabelo, e no poço." "Mais alguém?" Sofia hesitou. Então disse: "Acho que tem uma criança, e o filho da Lúcia." Rafael se levantou, virou-se para a equipe. "Vamos agora para a casa da Beatriz. Isola tudo. Tragam equipamentos para abrir o poço. Quero cada centímetro daquele quintal revistado." Um dos policiais mais velhos perguntou: "E a criança?" "Vamos salvar os 2. Se ainda der tempo." Quando as viaturas dobraram a estrada de terra que levava até a casa de Dona Beatriz, nuvens escuras se espalharam no céu. Sofia estava sentada no banco entre 2 policiais, apertando uma foto antiga do pai, a única lembrança que guardava dele. Em seus olhos não havia mais medo. Havia decisão. "Eu vou mostrar onde fica o poço", disse, com voz firme. "Tem certeza?" perguntou o policial ao lado. Sofia assentiu. "Eu não posso mais ficar em silêncio." Eles pararam diante do portão. A casa estava quieta. Sem luz. Sem sinais de vida. O inspetor fez sinal com a mão. 2 agentes foram pelos lados. Um deles sacou a arma e bateu com força na porta. "Dona Beatriz." "Polícia." Nenhuma resposta. "Temos mandado de busca." Silêncio. "Arromba." Com um chute, a porta cedeu. A equipe invadiu a casa. No fundo do quintal, Sofia guiava o grupo, sussurrando: "Ali, e o poço." Passaram pelo mato alto, pela figueira, até encontrarem o velho poço de pedra no meio do terreno. A lona ainda cobria a metade. Mas o cadeado tinha sumido. Sofia apontou para manchas de sangue seco na borda do poço. "Aqui, e ali, e cabelo." Um dos policiais iluminou com a lanterna. O feixe de luz percorreu as pedras internas. E então parou. "Detector de movimento acusou vida!" gritou um deles. O grupo se agitou. Rafael ordenou: "Chamem os bombeiros. Corda pronta. Tem gente lá embaixo." Sofia ficou imóvel. Dentro dela, a voz familiar ressoava. Mas agora, não era mais um eco aterrorizante. Era esperança. "Tem gente viva aqui!" gritou um policial da borda. "É uma mulher. Fraca, mas está se mexendo." A equipe de resgate especial de Juiz de Fora chegou rapidamente, trazendo refletores, cordas, máscaras de oxigênio e maca flexível. O inspetor Rafael Silva colocou a mão sobre o ombro de Sofia. "Você tá bem?" Sofia apenas assentiu.
Não conseguia falar. Não tirava os olhos da borda do poço, o lugar onde sua infância havia sido engolida, agora iluminado pela possibilidade de salvação. A bombeira Ana Costa se aproximou, prendendo o cinto de segurança ao redor da cintura. Eu desço primeiro, disse. Deixem os equipamentos prontos. Sofia puxou a manga de Rafael. O nome dela é Lúcia. Ela tá viva. E tem uma criança. Um menino. Rafael assentiu. Vamos encontrar os dois. Você foi muito corajosa, Sofia. Dentro do poço frio e úmido, a lanterna de Ana iluminava as paredes de pedra, cobertas de limo escorregadio e marcas de unha, ainda visíveis, de tentativas desesperadas de sobreviver. Alguém me ouve? Chamou Ana. Um gemido fraco respondeu. Aqui, e eu estou aqui. Ana abaixou a lanterna e viu uma mulher deitada de lado, tão magra que parecia só pele e osso, os cabelos colados, o rosto sujo de lama, mas os olhos estavam abertos, fixos nela. Sem vida, mas vivos. Lúcia? Sou da equipe de resgate. Está me ouvindo? Lúcia sussurrou, a voz quase inexistente. Meu filho. Vamos tirar os dois daqui. Aguenta firme. Fica acordada. Lá em cima, a ambulância aguardava, os médicos com roupas de proteção prontos. Patrícia, a mãe de Sofia, foi encontrada amarrada no depósito atrás da casa de Dona Beatriz, assustada, mas viva. Ao ver a filha, ela desabou em lágrimas. Sofia. Minha filha. Tô aqui. Mãe, e a senhora tá bem? Tô, e me perdoa, e por não ter acreditado. Elas se abraçaram, dominadas por uma emoção que quase doía. Tudo que parecia perdido agora ganhava a chance de renascer. Lúcia foi içada do poço sob olhares comovidos. Quando a maca tocou o chão, a equipe médica correu. Pulso presente. Respiração fraca, mas estável. Começa a hidratar. Tá com hipotermia e tá gelada. Sofia tentou se aproximar. Lúcia abriu os olhos por um instante e a viu. Sofia. Sussurrou, como agradecimento. Como se dissesse o nome de uma salvadora. Você vai ficar bem. Eu prometo. Lúcia tentou mover os lábios. Não saiu o som. Mas Sofia entendeu, meu filho. Eles estão procurando por ele. Eu sei que tem uma criança. Um policial gritou do porão da casa de Dona Beatriz. Chefe. Pegadas pequenas, e vão até uma parede falsa. Começaram a remover os tijolos. Por trás, havia um espaço estreito, como um ninho. E lá dentro, um menino de cerca de 4 anos estava encolhido, abraçado a um urso de pelúcia rasgado. O rosto estava sujo, os olhos vermelhos, ofuscados por tanto tempo no escuro. Qual o seu nome, campeão? Perguntou um policial, suavemente. O menino apertou os lábios, murmurando quase como um sopro. Léo. Assim que foi trazido à luz, Léo escapou das mãos dos socorristas e correu em direção à maca de Lúcia. Mãe! O grito cortante fez todos em volta silenciarem. Lúcia, mesmo inconsciente, moveu levemente a cabeça, os lábios tremendo. Léo. Sofia estava ali, com os olhos cheios de lágrimas, agarrando com força a barra do vestido. Foi ele salvou a própria mãe, sussurrou ela. Na investigação que se seguiu, a polícia descobriu que Léo sobreviveu pegando comida escondido da cozinha toda vez que Dona Beatriz dormia ou saía de casa. O menino amarrava pedaços de pão em uma corda, usava brinquedos improvisados como roldanas, e descia os alimentos pelo vão da tampa do poço. Sofia ouviu os policiais contarem, e as lágrimas não paravam de cair. Eu só achava que ouvia choros, mas eu não imaginei. Eu escutei de verdade. Dona Beatriz foi presa naquela mesma noite. Ela não resistiu, nem disse uma palavra. Quando foi escoltada para fora de casa, usava um vestido preto, os cabelos brancos desgrenhados e os olhos arregalados como os de uma sonâmbula. Os moradores de Serra do Luar lotaram a rua estreita. Ninguém disse nada. Ninguém sorriu.
Apenas olhares atônitos voltados àquela senhora que viveu entre eles a vida toda, mas que escondia um segredo aterrador. Dona Beatriz sorriu levemente ao passar por Sofia. Um sorriso pálido, frio como a água do poço. Eu só estava cuidando do meu filho. Ele é meu, fui eu quem o pari. Um policial a segurou firmemente e a empurrou para dentro do carro. Lúcia foi transferida com urgência para um hospital em Belo Horizonte, em estado de extremo esgotamento, mas com melhora progressiva graças aos cuidados intensivos. Ela recebeu transfusão de sangue, iniciou recuperação física e contou com apoio psicológico assim que recobrou a consciência. O pequeno Léo também foi limpo, alimentado, recebeu roupas novas. Quando perguntaram como sabia alimentar a mãe, ele respondeu apenas: "A mamãe disse que, se a gente confiasse um no outro, a gente não morria." Sofia abraçou o Léo com força. "Você salvou sua mãe. Você é um herói." "Não, a irmã que veio nos salvar foi você." A notícia do caso se espalhou por toda Minas Gerais. Equipes de televisão nacionais chegaram para entrevistas. Os jornais estamparam manchetes como: "A criança e o poço de pedra e um segredo horrendo no coração de Serra do Luar." Na primeira coletiva após o caso, o inspetor Rafael declarou: "Vamos reabrir todos os registros de desaparecimentos na região dos últimos 10 anos. O que vimos é apenas a ponta do iceberg." Quando perguntaram sobre Sofia, ele respondeu: "Se não fosse pela coragem de uma menina de 10 anos, tudo teria sido enterrado para sempre." Naquela noite, em um quarto iluminado de hospital, Sofia sentou ao lado da cama de Lúcia. Ela já estava acordada, fraca, mas conseguiu sorrir. "Seu nome é Sofia?" Lúcia perguntou baixinho. "Sim." "Você ouviu, você acreditou, obrigada." Sofia apertou a mão dela. "Eu não fui a única a salvar você. O Léo é o verdadeiro herói." Lúcia se emocionou. "Meu filho ainda está vivo. E ele nunca te abandonou." Lúcia murmurou, com os olhos se fechando: "O amor é mais forte que o medo." Na manhã seguinte, na delegacia de Serra do Luar, Dona Beatriz estava sentada na sala de interrogatório. Suas mãos idosas estavam algemadas à cadeira, mas o olhar continuava altivo. Não derramou uma lágrima. Não disse uma palavra. Apenas fitava a parede branca, como se conversasse com algo invisível. O inspetor Rafael entrou, colocou um dossiê sobre a mesa. Sentou-se em frente a ela, sem pressa. "Dona Beatriz", começou ele, com voz serena, "a senhora está sendo acusada de cárcere privado, tortura, tentativa de homicídio e sequestro de menor." Dona Beatriz não respondeu. Apenas sorriu de lado. "Cuidar do próprio filho é crime?" perguntou ela. "Cuidar ou trancá-lo num poço por quase 3 anos?" Rafael empurrou uma foto à frente dela. Lúcia sobre a maca de resgate, pele e osso, olhos fundos. "Aquela vadia", ela cuspiu, a voz cortante. "Ela queria tirar o menino de mim. Abandonar o Tiago. Abandonar esta família. Ela é lixo." "Tiago está morto, Dona Beatriz", disse Rafael, articulando cada palavra. "Morreu num acidente de carro. O laudo pericial confirma. Ninguém o matou." A velha tremeu um pouco, mas permaneceu em silêncio. "E a senhora não contou a ninguém?" "Escondeu as cinzas dele num armário de madeira, e dizia à vila que ele foi trabalhar na Argentina. Porque ele ainda está aqui", ela sussurrou, apertando os dedos. "Meu filho nunca me deixou." Rafael recostou-se, suspirou. "A senhora não sente culpa alguma?" Ela riu. "Culpa? Dei comida a eles. Não deixei morrerem. Ela quis ficar." A Lúcia tentou fugir. Havia marcas de sangue, cordas. E Léo, o menino, viveu num vão de parede, comendo pão escondido e bebendo água da chuva. Isso é ficar por vontade própria? Dona Beatriz o encarou como se não tivesse ouvido. "Vocês não entendem. Meu filho não podia ser tirado de mim. Ele morreu por causa dela. Por aquela mulher.
Ela é uma praga. Quem é a praga é a senhora, respondeu Rafael, firme. E vai pagar por isso. No mesmo dia, no hospital de Belo Horizonte, Lúcia já conseguia se sentar, ainda recebendo soro e usando muletas para andar. Sentou-se perto da janela, segurando com força a mão de Sofia, ao saber que Dona Beatriz estava presa e aguardando o julgamento. Você não tem mais medo dela, né? Lúcia perguntou. Sofia balançou a cabeça. Não. Porque eu sei, o mal só é forte quando a gente se cala. Lúcia apertou levemente a mão da menina. Você foi a primeira a ouvir minha voz e não virou as costas. A porta se abriu com força. Léo entrou correndo, com 2 picolés nas mãos. Mamãe. Come, tá gelado. Lúcia riu, pela primeira vez em quase 3 anos. Sofia disse, dele subia sozinho na cadeira, abria o armário, pegava pão e jogava escondido para você. Não acredito que ele conseguiu. Léo interrompeu, orgulhoso, eu sou forte. Sou um herói. Sofia bagunçou o cabelo dele, é mesmo. O menor herói que eu já conheci. 3 semanas depois, o povoado de Serra do Luar organizou uma cerimônia em homenagem a Lúcia e Léo não porque morreram, mas porque sobreviveram, e porque o silêncio da comunidade quase os matou. Na praça pequena, as pessoas se reuniram em círculo. Algumas levavam flores. Dona Camila, a quitandeira, segurou a mão de Sofia. Menina corajosa, me perdoa. Eu também ouvi os choros e não fiz nada. Sofia abaixou a cabeça. A senhora não foi a única. A polícia encontrou o diário de Tiago escondido numa gaveta antiga. As últimas páginas, rabiscadas e desesperadas, diziam: Minha mãe está perdida. Lúcia quer ir embora, e ela tem razão. Mas se eu for, mamãe não vai sobreviver. Hoje mamãe quebrou a foto do casamento. Disse que Lúcia era traidora, ingrata. Ela não é mais a mesma. Se algo acontecer com Lúcia, me perdoe. Eu não consegui protegê-la. Sofia terminou de ler com lágrimas escorrendo. Tiago não era o homem frio que Dona Beatriz descreveu. Ele foi a primeira vítima, preso entre o amor e a loucura da própria mãe. No dia do julgamento, todo o Brasil acompanhou. A imprensa nomeou o caso do Poço de Pedra de Serra do Luar, e Sofia foi chamada de os ouvidos pequenos que ouviram o que os adultos não quiseram escutar. Dona Beatriz apareceu no tribunal com a aparência abatida, cabelos totalmente brancos, mãos ainda algemadas. Quando o juiz lhe perguntou se queria dizer algo, ela apenas disse: Eles me traíram. Só queria manter minha família unida. Não matei ninguém. Só guardei o amor. Ninguém chorou por ela. A sentença foi lida em prisão perpétua, sem possibilidade de perdão. O tempo passou, e Serra do Luar mudou. O poço foi selado para sempre, coberto por uma pequena lápide com a inscrição: Não se cale diante da dor alheia. Sofia voltou à escola. Os colegas agora a cercavam, não por curiosidade, mas por admiração. Marcelo correu até ela com um jornal na mão. Você viu isso? Tem sua foto no Jornal Nacional. Sofia corou. Eu não gosto de sair no jornal. Mas você é uma heroína. O verdadeiro herói é o Léo. Eu só ouvi o chamado. Alguns anos depois, Sofia publicou um pequeno livro, intitulado Eu ouvi o choro e não virei as costas. O livro virou um verdadeiro fenômeno, sendo adotado em diversas escolas do Brasil como parte do ensino de educação emocional e do desenvolvimento da empatia. Na dedicatória, ela escreveu: Existem coisas que os adultos chamam de imaginação, mas que, na realidade, são verdades que eles se recusam a aceitar. Às vezes, uma criança que tem coragem de acreditar no que ninguém mais acredita é a única capaz de mudar o destino. No final daquele verão, Sofia, Lúcia e Léo retornaram juntos à antiga casa de Dona Beatriz, agora fechada e abandonada. Eles pararam diante do velho jardim, onde as plantas estavam mortas e onde, um dia, os gritos cortaram a escuridão como lâminas afiadas.
Lúcia segurou a mão do filho e perguntou: Quer entrar? Léo balançou a cabeça em negação. Não. Eu não preciso mais disso. Sofia colocou um ramo seco de lavanda diante do portão e disse: Vamos deixar o passado aqui. Lúcia olhou para a menina, agora já uma jovem, com os olhos cheios de gratidão. Você salvou minha família. Sofia respondeu com serenidade. Não. Foi o amor que salvou todos nós. Eu apenas fui quem escutou o pedido de socorro e escolheu não virar o rosto. Essa história é um poderoso lembrete de que o silêncio diante da dor do outro também é uma forma de cumplicidade. Mesmo sendo apenas uma criança, Sofia teve coragem de acreditar no que ninguém mais acreditava e de agir quando os adultos ainda preferiam se afastar. O amor, a coragem e a verdadeira compaixão podem salvar até aquelas almas que o mundo parece ter abandonado. A história também nos alerta: feridas na alma, quando não são curadas, podem se transformar em perigosas obsessões para quem está ao redor. Escutar, compreender e agir com coragem são lições que todas as gerações precisam aprender. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.